Enquanto a física e a química estudam o comportamento de energia e a matéria em todo o universo, a biologia se limita a apenas um planeta entre os bilhões existentes. Ainda assim, essa vida é capaz de efeitos de escala planetária, o que para o universo pode representar muito pouco, mas para o planeta pode ser uma diferença perpétua. Uma única definição do que é a vida pode não ser algo simples de se obter, mas nós temos uma que a maior parte das pessoas parece concordar. Todo ser que contém ao menos uma célula é considerado vivo. E aí nós incluímos não só os humanos, mas também todas as bactérias, desde as mais simples vivendo na escuridão profunda dos oceanos, até as mais chamativas formando mantas verdes na superfície dos oceanos, que podem ser vistas na estação espacial aplicando-se o mínimo zoom. Essas são as cianobactérias, que existem na Terra há mais de 3 bilhões de anos e que, assim como as plantas, são capazes de realizar fotossíntese. Elas conseguem converter a luz solar em energia química, captando carbono nesse processo. Sim, todo ser vivo precisa captar átomos do ambiente para construir suas próprias moléculas. Nós captamos carbono ingerindo outros seres vivos. As cianobactérias captam carbono direto da atmosfera, colocando para dentro o gás carbônico. Só que, lógico, todo o processo gera seus resíduos. E um desses resíduos da fotossíntese é o gás oxigênio, o mesmo que nós usamos para viver. Se hoje nós temos quase 20% da nossa atmosfera composta por oxigênio, nós devemos isso às cianobactérias. O processo de respiração celular aeróbica, que é o que usa o oxigênio, permite que a gente quebre moléculas complexas baseadas em carbono e use a energia ali contida para manter o nosso metabolismo funcionando, assim como os nossos músculos e cérebro. O cérebro é realmente uma coisa maravilhosa, pena que nem todo mundo usa seu. Só que o que nos mantém vivos também é uma das razões do porquê nós morremos. Ao mesmo tempo que o oxigênio é essencial, ele também é responsável pela nossa decadência com o passar dos anos, pois ele é altamente reativo e produz nas nossas células resíduos que acabam danificando as estruturas celulares. As nossas células possuem todo um aparato molecular de defesa para se livrar desses resíduos, mas nenhum processo é perfeito, e com o passar dos anos, essa falta de perfeição cobra o seu preço. Mas mesmo que seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre como o oxigênio aos poucos mata seres humanos, espera só até eu começar a contar a história de como o oxigênio quase aniquilou toda a vida na Terra. E não, eu não tô brincando. Essa história nos leva até mais ou menos 2 bilhões e meio de anos para o passado, quando um desastre de proporções planetárias eliminou quase toda a vida na Terra, justamente quando o oxigênio começou a ficar presente em maiores concentrações na atmosfera, trazido pelas cianobactérias. E é exatamente isso. Você não ouviu errado. As cianobactérias foram as causadoras de uma das grandes, talvez a maior extinção em massa do planeta, que é conhecida como o Grande Evento da Oxigenação. Esse evento mudou completamente a história da Terra, alterando a atmosfera para sempre, a temperatura e a diversidade da vida. Quando a vida surgiu na Terra, a nossa atmosfera não tinha oxigênio. Então toda a vida tinha um metabolismo anaeróbico. Os primeiros seres vivos não só não precisavam do oxigênio, como morriam na presença dele. Mas a vida se adapta e novos seres aparecem. E esses seres carregam mudanças. Uma das mudanças foi liberar oxigênio como resíduo, para total desespero daqueles que não podiam nem sonhar com a possibilidade de um ambiente rico em oxigênio. No começo, esse oxigênio foi se ligando ao elemento ferro, enferrujando o ferro dissolvido na água, que começou a se acumular no fundo dos oceanos. Essas camadas alaranjadas são hoje encontradas em rochas que lá no passado eram parte do leito oceânico e que hoje estão aqui na superfície com a gente. Então, por muitos anos, as cianobactérias existiram sem que o oxigênio ficasse livre. Mas em um momento, depois de milhões de anos, o ferro dos oceanos já estava saturado. E sem mais ferro para se ligar, o oxigênio começou a se acumular na água e dela passou para a atmosfera, onde começou a se acumular. Enquanto se acumulava na água, o oxigênio tornou esse novo ambiente um lugar completamente tóxico para a maior parte da vida na Terra. E provocou uma extinção que pode ter matado 99% da vida existente naquela época. Enquanto isso, na atmosfera, o oxigênio se associava ao metano, um poderoso gás do efeito estufa, e gerava o gás carbônico, um gás bem menos poderoso. Isso fez com que a retenção de calor no planeta diminuísse, fazendo com que a temperatura na Terra caísse drasticamente. Essa queda fez com que as camadas de gelo começassem a cobrir mais a superfície do planeta. Com mais superfície coberta por gelo branco, mais calor era refletido e ainda mais frio ficava o planeta. Só que o tempo passou. A atividade vulcânica ainda continuava na Terra, e depois de alguns milhões de anos, o efeito estufa voltou a manter a Terra mais quente, o que derreteu as camadas de gelo da superfície. E nesse meio tempo, o oxigênio também foi o responsável por reagir na atmosfera e formar o gás ozônio, que reflete radiação ultravioleta. Essa radiação, os raios UV, interferem muito na manutenção da integridade do nosso DNA.
Ao mesmo tempo, a evolução biológica não parou, e mudanças que apareceram nos poucos sobreviventes fizeram com que eles fossem capazes de usar esse oxigênio em benefício próprio. Eles foram capazes de fazer pela primeira vez o que todas as células do nosso corpo fazem hoje. Eles respiraram. O grande evento de oxigenação foi terrível para a vida na Terra na época, mas também foram as consequências desse evento que permitiram que a diversidade da vida se expandisse como nunca. Agora os seres vivos não só conhecem um processo de liberação de energia altamente eficiente, que é a respiração aeróbica, como também têm um planeta com temperaturas amenas e protegidos da radiação UV. Hoje são poucos os seres vivos na Terra que não respiram oxigênio. Esses seres estão muito bem representados vivendo dentro de nós, nos nossos intestinos, onde a concentração de oxigênio é baixíssima ou até nula. Todo o resto da vida na Terra respira. Nós respiramos, plantas respiram, fungos, bactérias, todos respirando oxigênio. O lucro energético que nós temos compensa muitos prejuízos. Mesmo que no final nós tenhamos perdas, incluindo a nossa intoxicação, nós vivemos o suficiente para nos reproduzirmos. Sim, uma única espécie é capaz de mudar todo um planeta, como aconteceu no passado. Se essa história parece engraçada, eu acho que é porque ela soa bastante com, quem sabe, nós mesmos. Parece que estamos vivendo essa mesma história no momento. A atividade de uma espécie alterando o nosso planeta. Uma garantia nós temos. Depois de um evento que altera o planeta como um todo, um grande evento de extinção vai se seguir. O que não dá para garantir é o que vai acontecer depois da extinção. O mundo pode voltar a ser ocupado somente por seres unicelulares, por exemplo. Humanos ou mesmo uma vida pluricelular pode nunca mais voltar a existir no planeta. E afinal, o universo não permite que nós vivamos para sempre. O importante é que hoje, graças àquelas cianobactérias lá do passado que produziram oxigênio e praticamente dizimaram a vida na Terra, nós temos a capacidade de assistir esse vídeo e agradecê-las. Nós só estamos aqui hoje por causa das cianobactérias. Muito obrigado e até a próxima.